Fala, Tanak! O Banco Central subiu juros mais uma vez, contrariando a opinião dos economistas que estavam acreditando que fecharia 2025 com 14,75, só que o Banco Central foi lá e subiu para 15%, para desespero da Gleisi Hoffmann e para você também, Tanakão. Mas será que isso é bom para você? Será que isso é bom para o Brasil? Será que a gente consegue chegar mais rápido no nosso primeiro milhão agora, Tanakão? Tanakão, e para quem não me conhece, meu nome é Denis Miyabara e aqui no Investir e Coçar, esse japonês da cabeça gigantesca com barba de crochê, voz Silvio Santos e blusa de papel alumínio agora, meu Deus do céu da terra, fala sobre dinheiro, investimentos e taxa de juros muito, mas muito alta, Tanakão, que é o que a gente tem vivido aqui. Mas, como eu mostrei para vocês, o relatório Focus, que todos deveriam ter aí, ele estava prevendo que, segundo a média dos analistas, chegaria até o final do ano em 14,75, só que a gente chegou a 15%, Tanakão, superando inclusive o outro recorde do menino Lula e da menina Dilma, Tanakão. Mas não pense que nesse intervalo aqui de Temer e Bolsonaro a taxa de juros também não estava alta não. Chegou a 13,75, mas tivemos o covidão no meio que fez com que a taxa de juros caísse, feito uma vaca doida, e ficasse um tempo a 2%, inclusive. E aí, obviamente, a gente fica pensando, fala, Tanakão, isso aí é muito bom. Taxa de juros a 15% agora que eu vou investir na renda fixa, porque eu esperei a taxa de juros subir. E aí eu vou te falar que você já está atrasadíssimo. Já mostrei isso no outro vídeo, eu vou mostrar novamente para vocês aqui, ó. Mas basicamente agora, Tanakão, olha lá. Você não tem aqui mais nas taxas de juros pré-fixadas, pelo menos, essa taxa de 15%, de 16% que chegou a bater o pré-fixado. Então, eu já tinha falado que você estava atrasado, mas agora está mais atrasado ainda, Tanakão. E se a gente olhar aqui alguns títulos, eu tirei um print aqui no período da tarde dos produtos que tem na prateleira agora. Aqui você consegue filtrar taxa equivalente. Normalmente são produtos que são isentos ou que devem continuar isentos se o Congresso barrar esse aumento maluco desses impostos de LCI e LCA, está pagando 16,10, mas só durante aqui, ó, 9 meses. Se você olhar sem imposto, é 12,88. E aqui a gente tem mais, ó, se a gente olhar aqui também pros com impostos, a gente tem 15,03, só que para 3 meses também. Depois para cá, abaixo de 15. Tem mais também, Tanakão. Se a gente pensar nos pós-fixados agora, a gente está tendo muito títulos mais curtinhos, pagando muito bem, 112% CDI. Então você pega 115 a 112% de 15, né? Então a gente tem aqui também, se a gente pegar os pós-fixados agora, olhando só essa parte de títulos com imposto, como o CDB, por exemplo, esse do Digimais, 72 meses, está pagando 112% do CDI. Aqui vai dar mais de 15%, mas não se sabe quanto tempo isso, né? Porque isso aqui é percentual do CDI. Então, se o CDI tiver 2%, vai ser 112% de 2%, como mostrei para vocês. Mas por que nós está atrasado, Tanakão? Porque a precificação da taxa de juros acontece sempre no futuro, né? Então, ó, o DI 1F de 2026 está prevendo quase 15% por aqui, tá vendo? E adivinha quanto tá? 15%. Mas olha quando chegou a bater aqui, e isso no curto prazo, né? Então eu sempre mostro aqui, e muita gente acaba não colocando, coloca no home broker de vocês aí, DI1, que é o DI futuro, e aqui você consegue ver de diversos vencimentos, tá bom? De 26, 27, 28, eu sempre gosto de olhar de janeiro de 29, DI1F 29, é um que o japonês sempre olha, mas olha aqui, ó, chegou mais de 16% aqui, tá vendo? Ó, e desde então, a taxa de juros futura tem caído muito, levando em consideração naquela época maluca que teve aquela comunicação do governo toda errada sobre corte de gasto, que até hoje a gente não viu, na verdade, aquela loucura toda, é tributo para cá, tributo para lá, e agora minimamente, aparentemente está meio precificado aqui nessa faixa, mas a gente não dá para saber quando isso aqui vai ficando volátil, né? E renda fixa, você tem que ficar muito ligeiro nesses momentos aqui, principalmente nesses candles verdes malucos, que no outro dia normalmente tem taxas melhores no mercado, porque aumentou muito o risco, então você tem que ficar de olho aqui, senão você vai ficar sempre atrasado.
Obviamente, esse cenário pode mudar e voltar a subir? Obviamente pode, né? Aqui o Congresso já derrubou, ou pelo menos está com cara que vai derrubar, né? Votou a urgência para derrubar a MP do IOF. Então isso aqui também deve acontecer por enquanto, né? Talvez isso aqui vai para cima, depende como o Haddad, que está de férias agora, vai tratar esse tema e da onde ele vai conseguir arranjar dinheiro. Mas isso aqui é muito importante, talvez seja a melhor dica que eu dou para vocês da vida sempre, Tanakão, principalmente para o Tanaki que gosta de investir em renda fixa. Coloque um home broker e fique ligeiro nesses movimentos aqui, ó. Nesse teu Vrauzio aqui, ó, você fica ligeiro para poder comprar renda fixa que deve fechar muito bem, né? Qual que é o grande risco de comprar um pré-fixado nesses momentos? Eu vou contar para vocês lá no final também. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui na calculadora de juros real aqui do japonês, do site do Japão. Aqui eu fiz bonitinho, então aqui a gente vai colocar um valor, por exemplo, de 100 mil reais. Quer ver? Eu vou colocar 100 mil reais aqui para saber em quanto tempo a gente bate 1 milhão de reais a taxa de juros de 15%. Eu não vou considerar a inflação aqui, tá bom? Mas pode considerar aí na sua conta bonitinha, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo vai bater 1 milhão de reais. Se você tem 100 mil reais e fala, mano, vou comprar um pré-fixado no 100 pau, quanto tempo vai bater 1 milhão de reais aqui, ó? Aqui a gente consegue ver, ó, que a meta de 1 milhão de reais é batida em 16 anos e 6 meses. Mas olha aqui, ó, de 500 mil demora 11 anos para virar os 500 mil. Depois só mais 5 anos para virar o 16, porque essa curva ficando cada vez mais exponencial. Aí você pode conferir aqui os valores, tá bom? Ó, você vai conferir aqui, dá mais ou menos 198 meses, mais ou menos, é isso? 198 meses aqui, ó, bateu certinho. Então, mesmo com 100 mil reais, você tem que deixar 16 anos lá o seu dinheiro para ele ir multiplicando por 10, Tanakão, que é lindo, maravilhoso, o que não é o ganho real, tá bom? Já fiz um vídeo mostrando o ganho real diferente, só para vocês terem uma noçãozinha aqui, depois vocês brinquem nessa calculadora que está bastante completa e perfeita. Você pode mexer aporte mensal ou não, o bagulho é surreal mesmo, né? Meu Deus do céu, até. E aí você quer saber, fala, Japão, quanto será que rende? Então é só colocar aqui, ó, 1 milhão de reais, já tinha colocado a 15%, você bota um ano aqui ou um mês, só para você ter uma ideia, mas ele vai te render no ano 150 mil, certo? 1 milhãozinho. E aí, basicamente, aqui ele vai te rendendo esses valores aqui, ó. Bonitinho, certinho, retinho, no final vai dar os 150 pau para você ficar perene e bonitinho. Então, pro rentista, você vê que é muito lindo, maravilhoso, Tanakão. Se você tiver um custo de vida aí de 10 conto mais ou menos, com 1 milhão de reais hoje, na taxa de juros atual, você consegue viver perenemente, mas como mostrei para vocês, já foi muito melhor esse trem, né? E qual que é o grande risco, né, de você colocar todo o seu dinheiro num pré-fixado, por exemplo? É acontecer isso aqui, ó. De repente você prefixou aqui nos 8% mais ou menos, que achou que a taxa de juros não ia subir, feito uma vaca doida, ela vai lá e dispara, como na Argentina aconteceu, foi para 100 e poucos por cento, né? Então você prefixou aqui, ó, achando que a taxa de juros só ia cair, na verdade, vou prefixar 13, porque não vai passar de 13, começou a cair, aí do nada começou a subir de novo, essa taxa de juros aqui já passou. Então quem prefixou a 13, por exemplo, já está deixando de ganhar dinheiro, né? Só que essa é a parte ruim do prefixado, você nunca sabe quando ela pode subir mais, né? Porque hoje a gente está achando que deve ser o teto 15 e o Galípolo também falou que deve ser. Mas e se não for, não é verdade? E se esse valor aqui subir mais? Você prefixa 15%, que não tem mais, não adianta, aqui pelo menos o Tesouro Direto, que é o mais seguro e mais longo título, não tem mais. Mas mesmo assim, se sobe mais. Então esse é o grande risco que você tem que ficar ligeiro quando você for montar as posições no prefixado. E no prefixado, infelizmente, sempre vai ter a dor de corno também de você errar o time, na verdade. Você vai prefixar 12, aí sobe mais, depois você vai prefixar 16, aí cai, você fica felizão. Então, hoje você tem que ir montando também as posições pré-fixadas, ao invés de ficar muito emocionado, colocar todo o seu dinheiro de uma vez nesses pré-fixados. Então, todo tipo de governo que acaba fazendo medidas que façam com que o Banco Central tenha que aumentar os juros, normalmente está sendo muito mais o pai dos ricos do que o pai dos pobres, Tanakão, porque infelizmente essas medidas que vão fazendo, principalmente popular, acabam não ajudando nem os pobres e ajudando muito mais os ricos a continuarem também deixando, ao invés de colocar numa franquia que vai empregar gente, colocar dinheiro em fábrica, construir fábrica nova, acaba não tendo o incentivo do governo para poder colocar o seu dinheiro na economia real e acaba colocando dinheiro para trabalhar no mercado financeiro, Tanakão. Então, de fato, taxa de juros altas é ruim de forma geral, mas para quem está investindo, que está dinheiro é lindo, tá?
meu Deus do céu, a Terra nunca teve tão boa como vocês viram aí nos últimos 16 anos, pelo menos, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o movimento que você faz só, na verdade. Só que tem que tomar esse cuidado que eu disse para vocês lá atrás e não se emocionarem muito com os pré-fixados, né? Porque ele pode subir mais ainda. Acho difícil? Acho difícil, mas é sempre bom você diversificar os seus investimentos, né? Agora os pós-fixados vão continuar lindos durante um ótimo tempo. Aqui tem 127%, 130% CDI, meu Deus, tá lindo, maravilhoso, e ó, perenidade pura, Tanaka. Tem inclusive um fundo imobiliário que vai estar aqui do lado desses dois fundos imobiliários que se beneficiariam desse aumento da taxa de juros. E batata, vai pagar mais dividendos do que essa taxa de juros atual. E vou deixar aqui do lado um outro vídeo onde eu mostro para vocês o primeiro fundo imobiliário para você começar a investir o seu dinheirinho.